Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Capítulo 2. O tabu e a ambivalência dos sentimentos. Parte 1. Tabu é uma palavra polinésia cuja tradução nos apresenta dificuldades, pois já não possuímos o conceito por ela designado. Entre os antigos romanos ele ainda era comum. O seu sácer era o mesmo que o tabu dos polinésios. Também o agós dos gregos e o cadaush dos hebreus devem ter significado o mesmo que os polinésios exprimem com tabu. E muitos povos da América, África e Madagascar, Ásia Central e do Norte, com denominações análogas. O significado de tabu se divide para nós em duas direções opostas. Por um lado, quer dizer santo, consagrado. Por outro, inquietante, perigoso, proibido, impuro. O contrário de tabu em polinésio é noa, ou seja, habitual, acessível a todos. Assim, o tabu está ligado à ideia de algo reservado, exprime-se em proibições e restrições essencialmente. A nossa expressão temor sagrado corresponde frequentemente ao sentido de tabu. As restrições do tabu são algo diverso das proibições religiosas ou morais. Não procedem do mandamento de um Deus, valem por si mesmas. Distingue-as das proibições morais o fato de não se incluírem num sistema que dá por necessárias as privações, de forma geral, e fundamenta esta necessidade. As proibições do tabu prescindem de qualquer fundamentação. Têm origem desconhecida, para nós obscuras, parecem evidente para aqueles sob o seu domínio. Jundt afirma que tabu é o mais antigo código de leis não escritas da humanidade. Considera-se geralmente que o tabu é mais antigo que os deuses e remonta a épocas anteriores a qualquer religião. Como necessitamos de uma descrição imparcial do tabu, a fim de submetê-lo ao exame da psicanálise, transcrevo passagens do verbete tabu da Enciclopédia Britânica, assinado pelo antropólogo Northcote W. Thomas. Abre aspas, propriamente falando, o tabu abrange apenas, item A, o caráter sagrado ou impuro de pessoas ou coisas. Item B, o tipo de proibição que resulta desse caráter. Item C, a santidade ou impureza que resulta de uma violação da proibição. O contrário de tabu na Polinésia é noa e formas afins, que significam geral ou comum. Num sentido mais amplo, várias classes de tabu podem ser diferenciadas. Item 1. Tabu natural ou direto, resultado do mana, poder misterioso, inerente a uma coisa ou pessoa. Item 2. Comunicado ou indireto, igualmente resultado do mana, mas. Item A. Adquirido ou item B. Imposto por um sacerdote, chefe ou outro alguém. Item 3. Intermediário, em que ambos os fatores estão presentes, como na apropriação de uma mulher pelo marido. O termo é também aplicado a outras restrições rituais, mas não se deve chamar de tabu aquilo que é melhor caracterizado como interdição religiosa. Os objetos de tabu são muitos. Item 1. Tabus diretos visam. Item A. A proteção de pessoas importantes, chefes, sacerdotes, etc., contra qualquer dano. Item B. A salvaguarda dos fracos, mulheres, crianças e pessoas comuns em geral, em relação ao poderoso mana, influência mágica, dos sacerdotes e chefes. Item C. A prevenção contra os perigos ligados à manipulação ou contato com cadáveres
ingestão de certos alimentos, etc. Item D. A garantia contra interferência em atos vitais importantes, como nascimento, iniciação, casamento e atividade sexual, etc. Item E. A proteção de seres humanos contra a ira ou o poder de espíritos e deuses. Item F. A proteção de crianças ainda não nascidas e de crianças pequenas, que têm um vínculo especialmente simpático com um ou ambos os genitores, quanto às consequências de determinadas ações, em particular, quanto à transmissão de características supostamente derivadas de certos alimentos. Item 2. Tabus são impostos a fim de guardar de ladrões a propriedade de um indivíduo, seus campos, utensílios, etc. Fecha aspas. O castigo para a violação de um tabu era originalmente deixado para uma instância interior, de efeito automático. O tabu ferido vinga a si mesmo. Mais tarde, quando surgiram ideias de deuses e espíritos com os quais o tabu ficou associado, esperava-se que a punição viesse automaticamente do poder divino. Em outros casos, provavelmente devido a uma ulterior evolução do conceito, a própria sociedade assumiu a punição dos infratores, cuja conduta pôs em perigo os companheiros. Assim, os mais velhos sistemas penais da humanidade podem remontar ao tabu. A violação de um tabu torna tabu o próprio infrator. Alguns dos perigos trazidos pela violação podem ser conjurados por atos de penitência e purificação. A fonte do tabu é atribuída a um poder mágico especial, que é inerente às pessoas e espíritos, e pode ser transmitido por eles através de objetos inanimados. Pessoas ou coisas vistas como tabu podem ser comparadas a objetos carregados de eletricidade. São a sede de um poder tremendo, que é transmissível por contato e pode ser liberado com efeito destrutivo, se os organismos que provocam sua descarga forem muito fracos para resistir a ele. O resultado da violação de um tabu depende em parte da força da influência mágica inerente ao objeto ou pessoa tabu, e em parte da força humana contrária do violador do tabu. Assim, reis e chefes são possuidores de grande poder, que significa morte para seus súditos dirigir-se a eles diretamente. Mas um ministro ou outra pessoa de mana maior que o comum pode aproximar-se deles impunemente e também ser abordado sem risco por seus inferiores. Assim, também os tabus indiretos dependem para sua força do mana daquele que os impõe. Se é um chefe ou um sacerdote, eles são mais poderosos do que aqueles impostos por uma pessoa comum. A transmissibilidade de um tabu é certamente a característica que deu desejo a que se procurasse eliminá-lo com cerimônias de expiação. Há tabus permanentes e temporários. Sacerdotes e chefes são dos primeiros, assim como pessoas mortas e tudo a elas relacionado. Tabus temporários ligam-se a certos estados, como a menstruação e o parto, aos guerreiros antes e depois das expedições, às atividades de caça e pesca, etc. Um tabu geral pode ser instituído sobre uma região inteira, como uma interdição eclesiástica, e durar anos e anos. Se avalio corretamente a impressão de meus leitores, creio poder afirmar que após toda essa comunicação sobre o tabu, eles não sabem exatamente o que entender por isso e onde abrigá-lo em seu pensamento. Isto é, sem dúvida,
consequência da informação insuficiente que de mim receberam e da ausência de qualquer discussão sobre o nexo entre o tabu e a superstição, a crença nas almas e a religião. Por outro lado, receio que uma apresentação mais detalhada do que sabemos sobre o tabu tivesse um efeito ainda mais confuso, e posso garantir que a situação é realmente obscura. Trata-se então de toda uma série de restrições a que se submetem esses povos. Isso ou aquilo é proibido, não sabemos por quê, e também não lhes ocorre fazer a pergunta. Eles apenas as cumprem como algo óbvio, e estão convencidos de que uma transgressão será punida automaticamente, de forma severa. Há relatos confiáveis de que a inadvertida desobediência a essa proibição foi realmente punida de forma automática. O inocente infrator, que comeu um animal por ele proibido, por exemplo, fica profundamente deprimido, aguarda sua morte e então morre de fato. A maioria das proibições diz respeito à capacidade de fruição, à liberdade de movimento e comunicação. Em muitos casos, parecem dotadas de sentido, indicam evidentemente certas abstinências e renúncias. Em outros casos, são de teor incompreensível, contemplam detalhes sem valor, parecem de natureza inteiramente cerimonial. Por trás de todas essas proibições, parece haver uma teoria, como se fossem necessárias porque certas coisas e pessoas detêm uma força perigosa que se transmite pelo contato com elas, quase como um contágio. Também a quantidade dessa perigosa característica entra em consideração. Uma coisa ou pessoa tem mais dela do que outra, e o perigo varia conforme a diferença entre as cargas. O mais singular é que quem chega a violar uma proibição dessas adquire ele mesmo a característica do que é proibido, como que assumindo toda a perigosa carga. Tal força é inerente a todos os que são algo especial, como reis, sacerdotes, recém-nascidos, a todas as condições excepcionais, como os estados físicos da menstruação, da puberdade, do nascimento, a tudo o que é inquietante, como a doença e a morte, e ao que a ele se relaciona por força de contágio ou difusão. Mas tabu é igualmente tudo, tanto as pessoas como os lugares, objetos e estados passageiros, que são depositários ou fonte dessa misteriosa característica. Também se chama tabu a proibição que deriva dessa característica. É denominado tabu, enfim, conforme seu sentido literal, algo simultaneamente sagrado, acima do habitual e perigoso, impuro, inquietante. Nessa palavra e no sistema que ela designa se exprime algo da vida psíquica, algo cujo entendimento ainda não está ao nosso alcance. Antes de tudo, parece difícil nos aproximarmos desse entendimento sem examinar a crença em espíritos e demônios, peculiar a essas culturas tão remotas. Mas por que devemos voltar nosso interesse para o enigma do tabu? Acho que não apenas porque todo problema psicológico é digno de uma tentativa de solução, mas também por outros motivos. Suspeitamos que o tabu dos selvagens polinésios não se acha tão longe de nós como pensávamos inicialmente, que as proibições morais e tradicionais a que obedecemos poderiam ser essencialmente aparentadas a esse tabu primitivo e que o esclarecimento do tabu lançaria luz sobre a escura origem de nosso próprio imperativo categórico. Portanto,
É com atenção plena de expectativa que veremos o que nos diz um estudioso como Wilhelm Wundt acerca do tabu, tanto mais porque ele promete remontar às raízes últimas da ideia de tabu. De acordo com Wundt, o conceito de tabu abrange todos os costumes em que se exprime o temor ante certos objetos ligados às ideias de culto ou ante as ações que a elas se referem. Numa outra passagem, se entendermos por isso, por tabu, em correspondência com o sentido geral da palavra, toda a proibição estabelecida nos usos e costumes ou leis expressamente formuladas de tocar num objeto, reivindicá-lo para uso próprio ou utilizar certas palavras proibidas, então não existe povo e estágio de cultura que tenha escapado aos danos do tabu. Jung expõe em seguida por que lhe parece mais adequado estudar a natureza do tabu nas primitivas circunstâncias dos selvagens australianos do que na cultura mais elevada dos povos polinésios. Nos australianos, ele divide as proibições do tabu em duas classes, conforme atinjam animais, seres humanos ou outros objetos. O tabu dos animais, que consiste essencialmente na proibição de matar e devorar, forma o núcleo do totemismo. O tabu da segunda espécie, que tem os homens por objeto, é de caráter essencialmente outro. Limita-se de antemão às condições que implicam uma situação de vida excepcional para o alvo do tabu. Assim, rapazes são tabu nas festas de iniciação masculina, mulheres são tabu durante a menstruação e imediatamente após o parto, e também recém-nascidos, doentes e, sobretudo, os mortos. A propriedade de um homem que ele usa continuamente é um permanente tabu para qualquer outro, suas roupas, armas e utensílios. Também é parte da propriedade mais pessoal o novo nome que um garoto recebe na sua iniciação. Ele é tabu e tem de permanecer em sigilo. Os tabus do terceiro tipo, que recaem sobre árvores, plantas, casas, lugares, são variáveis, parecendo seguir apenas a regra de que está sujeito ao tabu aquilo que por algum motivo provoca temor ou é inquietante. As mudanças que o tabu experimenta na cultura mais rica dos polinésios e do arquipélago malaio não são profundas, como admite o próprio Jung. A maior diferenciação social existente nesses povos mostra-se no fato de que reis e sacerdotes exercem um tabu especialmente eficaz e são eles próprios sujeitos a uma maior coerção do tabu. Mas as verdadeiras fontes do tabu devem ser buscadas mais profundamente do que nos interesses das classes privilegiadas. Eles brotam ali onde os mais primitivos e mais duradouros instintos humanos têm sua origem, no temor à ação dos poderes demoníacos, não sendo originalmente senão o temor objetivado do poder demoníaco que se supõe oculto no objeto tabuizado. O tabu proíbe irritar esse poder e ordena que onde este tenha sido provocado, deliberadamente ou não, a vingança do demônio seja afastada. Pouco a pouco, então, o tabu torna-se um poder fundamentado em si mesmo, independente do demonismo. Torna-se a coerção do costume e da tradição e, enfim, da lei. Mas o mandamento implícito por trás das proibições do tabu, que tanto variam conforme o tempo e o lugar, é originalmente um só: guarda-te da ira dos demônios. E onde te afirma, portanto, que o tabu é a expressão e derivação da crença dos povos primitivos em poderes demoníacos.
Mais tarde libertou-se dessa raiz e continuou sendo um poder simplesmente porque o era, devido a uma espécie de obstinação psíquica. Assim tornou-se ele a raiz de nossos mandamentos morais e nossas leis. Embora a primeira dessas afirmações não possa convidar a objeções, acredito estar exprimindo o sentimento de muitos leitores ao qualificar como decepcionante a explicação de Jungit, pois certamente isso não significa ir às fontes do tabu ou desvendar suas raízes últimas. Na psicologia, o medo ou os demônios não podem ser considerados coisas últimas, além das quais seja impossível remontar. Seria diferente se os demônios realmente existissem, mas sabemos que, como os deuses, são criações das forças psíquicas humanas, foram criados por algo e a partir de algo. Acerca do duplo sentido do tabu, Jungit exprime opiniões significativas, mas não inteiramente claras. Nos primórdios do tabu ainda não há uma divisão entre o sagrado e impuro, segundo ele. Justamente por isso, tais conceitos não têm o significado que adquiriram depois, quando se tornaram opostos. O animal, o ser humano, o local em que há um tabu são demoníacos, não sagrados, e, portanto, não ainda impuros no sentido posterior. Precisamente para esse significado, ainda indiferente e mediano de demoníaco, que não pode ser tocado, é apropriado o termo tabu, pois sublinha um traço que, afinal, sempre permanecerá comum ao sagrado e ao impuro, o temor de seu contato. Mas nessa persistência de um importante traço comum se acha, ao mesmo tempo, um indício de que entre os dois âmbitos há uma concordância original, que apenas devido a condições ulteriores deu lugar a uma diferenciação, mediante a qual os dois finalmente desenvolveram-se até se tornar opostos. A crença própria do tabu original, um poder demoníaco que se acha oculto no objeto e que, se este é tocado ou usado ilicitamente, vinga-se com o enfeitiçamento do infrator. Nada é senão o medo objetivado. Este ainda não se ramificou nas duas formas que assume num estágio desenvolvido, a veneração e o horror. Mas como surge esta separação? Segundo Jungit, pelo transplante dos preceitos do tabu, do âmbito dos demônios para os deuses. A oposição de sagrado e impuro coincide com a sucessão de dois estágios mitológicos, dos quais o primeiro não desaparece inteiramente quando o seguinte é alcançado, mas subsiste como algo inferior que é cada vez mais acompanhado de desprezo. Na mitologia, vale geralmente a lei de que um estágio anterior, precisamente porque é superado e impelido para trás pelo superior, subsiste ao lado desse em forma degradada, de modo que os objetos de sua veneração transformam-se em objetos de horror. As demais considerações de Jungit abordam a relação do tabu com a limpeza e o sacrifício.